4. Assinale a alternativa que melhor descreve o estilo literário naturalista. A. Aproxima-se do real, sem medo de criticar e transparecer as vicissitudes e as virtudes da sociedade. Usa de ironia para refinar seu padrão crítico. Linguagem objetiva e direta, sem rebuscamentos sintáticos ou temáticos. Aproxima-se do naturalismo, mas está muito mais ligado ao realismo, sobretudo no que tange a busca do real, a aproximação do real, ao uso de ironia, tão comum nas obras de Machado de Assis, que é o nosso grande autor realista. Traz uma linguagem objetiva e não traz rebuscamentos formais nem temáticos, e transparece uma coisa que é muito importante, que são os problemas que essa elite, que a elite e que a sociedade, de modo geral, vão apresentar, sem medo de mascarar, ou melhor, de desmascarar a elite, sem medo de mostrar como que essa sociedade pode ser problemática e podre, certo? B. Busca por um estilo artístico puro, arte pela arte. Repete-se tematicamente. Possui linguagem altamente sofisticada e rebuscada. Possui autores como Raimundo Correia e Olavo Bilac. Trata de temas pouco relacionados ao sujeito e aos sentimentos amorosos. Como a gente viu nas questões anteriores até, né? A arte pela arte, o Olavo Bilac, o Raimundo Correia e todo esse rebuscamento, eles são características e são pertencentes ao parnasianismo, que é justamente essa arte mais elitista, mais de retomada do clássico, que remonta a um clássico latino e grego para valorizar essas questões, esses valores, e trazer em forma de rebuscamento formal a arte grega, a arte plástica, e agora de forma escrita, beleza? Vamos para C. Exacerbação do subjetivismo, idealização nacional, amorosa e heróica. Funda conceitos e correntes de pensamento nacionalistas, estabelecendo ícones e valores importantes para a construção da nação e literatura brasileiras. Divide-se em 3 fases: indianista, mal do século e condoreirista, nas quais progride do subjetivo para a preocupação social. Aqui, por diversas características, a gente só pode estar tratando do romantismo, porque é o único que tem 3 gerações, fala de uma fundação da literatura brasileira, tem essa idealização amorosa, nacional e heróica, pautada em cima da figura do índio, e tem essa preocupação social no condoreirismo, que é o terceiro momento dessa escola literária, que é o romantismo. Ele começa muito interno, muito subjetivo, passa por uma questão mais nacional, do ideário, do imaginário social, que é o que vai se formar do Brasil, e depois uma preocupação social com os indivíduos dentro desse Brasil, que é o que Castro Alves vai fazer no condoreirismo, certo? Letra D. Valorização de ideais místicos, divulgação e popularização de mitologias e crenças pagãs. Pessimismo e crença na morte como algo misterioso e não necessariamente negativo. Adota a preocupação social e busca relativizar valores e conceitos muito fechados e consolidados no imaginário social. Por conta dessa valorização dos ideais místicos, desse pessimismo e crença em morte como algo misterioso, como algo que faz parte da nossa passagem, inclusive o fim da passagem é uma parte dela, e também por relativizar esses valores e conceitos muito fechados, a gente pode assimilar essa alternativa muito mais ao simbolismo do que ao naturalismo. Até porque essa última frase, esse último trecho aqui, remonta muito à obra do Lima Barreto, que é Triste Fim de Policarpo Quaresma, em que ele traz um personagem extremamente nacionalista, que é o próprio Policarpo Quaresma, que durante a obra ele vai sofrendo uma decadência e como o título diz, ele tem um triste fim, muito causado por conta do seu país, ao qual ele é tão fanático, beleza? E letra E, estabelecimento de valores calcados em conceitos científicos, naturalização da espécie humana como somente mais uma espécie animal como tantas outras. Valorização de personagens interioranos e muitas vezes esquecidos do Brasil. Relata a vida das classes menos favorecidas socialmente. Pronto, essa aí é do naturalismo. Por quê?
Porque naturalismo vai buscar justamente esse valor natural na espécie humana, esse resgate das nossas características mais animalescas, mais primitivas. E como, para ilustrar bem esse conceito, a gente tem a obra O Cortiço, que relata muito bem como que os personagens podem ser, enquanto trajados com uma figura humana, dotados de comportamentos plenamente primais e animalescos, que é o que a gente vê nessa obra como um todo. Beleza? O naturalismo ele vai ser bem parecido com o realismo, com a diferença em que ele não vai pregar somente uma análise psicológica e psicanalítica dos personagens. Ele vai investir em um caminho mais denso, mais radical, transformando os personagens humanos em figuras quase sempre animalescas, quase sempre selvagens, com instintos e intenções bastante claros e sem muito rebuscamento nas ações, beleza? Espero que tenha ajudado, teremos mais revisões. Fiquem para a semana que vem na aula sobre a primeira aula que a gente vai ter sobre o modernismo, que é um estilo literário muito longo, muito denso, com muitos autores conhecidos. Talvez seja um dos momentos mais interessantes, mais conhecidos por vocês. Qualquer dúvida, mandem nesse e-mail aqui. Façam os exercícios, refaçam esses da aula depois, quando esquecerem as respostas, né? Qualquer problema, mandem nesse e-mail que eu acabei de mostrar. Qualquer dúvida, interação, elogio, crítica, mesma coisa. Espero que estejam bem até a semana que vem, que tenham estado bem até agora. E é isso, bem. Um abraço a todos. Tchau, tchau.